Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos da carta aos Hebreus, capítulo 4, 5 e 6. O capítulo 4, aqui o autor fala sobre o descanso prometido e a palavra viva de Deus. O verso 1 até o verso 10, ele fala da promessa do descanso. Promessa do descanso. Essa promessa Deus já havia feito ao seu povo Israel lá no Velho Testamento. E aqui o autor vai enfatizar que a promessa de descanso de Deus, ela permanece aberta. Não foi uma janela de oportunidade só para a velha aliança. Ela está aberta, essa janela de oportunidade da nova aliança. Mas para entrar nesse descanso, é necessário entrar por meio da fé. Não é as obras, é por meio da fé, da fé. E aí ele compara o descanso de Deus na criação, lá em Gênesis, capítulo 2, verso 2, ao descanso espiritual que os crentes recebem em Cristo Jesus. Por exemplo, ele vai citar aqui no verso de número 3: pois nós, o que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, ele fala aqui do Salmo 95, 11. Né? Ele continua dizendo: embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Então é uma promessa que está disponível, mas para acessar ela é necessário fé. O verso 11 ao 13, nós temos aqui um esforço para entrar no descanso. Eu gosto dessa perspectiva aqui, porque o autor exorta os leitores a diligentemente buscar esse descanso. E aí ele alerta que a palavra de Deus é viva, eficaz e penetrante, capaz de julgar os pensamentos e intenções do coração. Então ele está trazendo aqui sobre esse esforço, esse esforço. E para que isso aconteça, ele vai falar: não endureça o vosso coração ao ouvir a palavra. Então eu não entro nesse descanso sem me esforçar. E esse esforço não é no sentido da força do braço, mas tem que ter um esforço. Esforço em ouvir, confiar, crer, praticar, viver uma vida bonita. E o verso 14 ao 16, ele aponta Cristo como sumo sacerdote. E aí ele coloca Jesus como nosso grande sumo sacerdote e nos convida a nos aproximarmos do trono da graça com confiança, para que possamos receber misericórdia e graça em tempos de necessidade. Olha o verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então é um convite. A aplicação prática do capítulo 4, eu posso dizer para você que seria: olha, nós temos que confiar em Cristo como nosso sumo sacerdote e temos que viver uma vida pela fé, para que possamos entrar no descanso da graça de Deus. Para isso, a palavra de Deus precisa nos guiar diariamente, gerando transformações em nosso coração. O descanso prometido em Cristo é mais profundo do que um simples alívio físico. É muito mais do que isso. Esse descanso do Senhor é uma paz plena com Deus. É a necessidade que temos de mergulhar na palavra de Deus e se achegar ao trono da graça com confiança, para que possamos permanecer nesse descanso. O capítulo 5, nós temos aqui Cristo como sumo sacerdote perfeito. O verso 1 ao 4, nós temos as qualificações de um sumo sacerdote. Ele vai dizer: o sumo sacerdote, ele é escolhido entre os homens para representar o povo diante de Deus. Ele deve ser compassivo com os fracos, porque também é sujeito às fraquezas. Então ele começa trazendo quais são as condições desse sumo sacerdote. E o verso 5 ao 10, ele mostra que Cristo, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo, ele não se autoproclamou sumo sacerdote, mas foi Deus que o declarou.
Talvez você conheça pessoas que elas batem no peito e auto se declara. Isso não se sustenta. Agora, quando Deus declara que você é algo, ninguém pode mudar isso, ninguém. Ele vai dizer que ele é o sacerdote eterno, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E ele vai citar aqui o Salmo 110, o verso de número 4. É muito lindo essa construção que ele faz, muito lindo, de Jesus como sumo sacerdote, não da linhagem de Arão, mas da linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque vai aparecer no cenário bíblico, lá em Gênesis, quando Abraão volta de resgatar lá Ló, seu sobrinho, a família dele, na batalha com aqueles reis, e ele vence ali o rei de Sodoma, e vence, né, o rei que tinha levado ali o rei de Sodoma cativo, uma batalha onde todos os servos de Abraão estão vindo, e após a vitória de Abraão, Melquisedeque encontra com ele, levando pão e vinho. E a Bíblia diz que Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. E aqui o autor da carta aos Hebreus de uma forma tão linda, porque o dízimo era entregue aos sacerdotes, aos descendentes da família de Arão. E aí ele vai dizer, olha, os descendentes de Arão, os levitas, os sacerdotes, a tribo de Levi, Levi era neto de Abraão, ele vai falar assim, quando Abraão deu dízimo, Levi estava dando dízimo. Ele diz, quem é maior? Aquele que dá ou aquele que recebe? Para mostrar que o sacerdócio de Jesus, que não é da descendência de Arão, é superior, porque é um sacerdócio que vem de Deus. É lindo demais isso, né? E aí o verso 11 ao 14, ele traz uma advertência sobre a imaturidade espiritual. Como essa carta está sendo escrita para judeus que se converteram, ele fala do lamento que os leitores ainda sejam como crianças espirituais, incapazes de lidar com alimento sólido. Esse alimento sólido é o que simboliza uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Lembrando que Paulo fez a mesma reclamação na carta aos Coríntios. Por isso que, para muitos, Paulo é o autor, porque os ensinos aqui lembra de outras cartas do apóstolo Paulo. Vamos para capítulo 6. Capítulo 6, nós temos aqui a exortação, a perseverança e o fundamento da nossa esperança. Verso 1 ao 3, o autor fala de avançar para a maturidade, o autor exorta os leitores a deixarem os princípios básicos e elementares da fé e avançarem para a maturidade. Este é o desejo de Deus, é isso que está aqui no Novo Testamento. Você entregou a vida para Jesus e você vai crescer, amadurecer. Como, pastor? Lendo a Bíblia, práticas espirituais, perseverança na caminhada, aprendendo com os mais velhos, e aí você vai desenvolvendo e vai alcançando esse lugar de maturidade. Paulo fala que devemos avançar com maturidade, construindo sobre os fundamentos do arrependimento, fé e doutrina. Então, cuidado, é isso que ele está ensinando, de você tentar construir sem arrependimento. Arrependimento de obras mortas. Isso é muito perigoso, porque você constrói não uma vida que agrada a Deus, muitas vezes uma vida religiosa, porque não houve arrependimento. Se não houve arrependimento, não houve conversão, não vai haver mudança. E você pode estar construindo ou amadurecendo uma vida antiga, que Deus não quer que você viva. Deus quer que essa vida antiga morra e que você viva a nova vida em Cristo Jesus. Verso 9 até o verso 20, ele fala da certeza da promessa de Deus. Eu leio essa parte e não tem como não lembrar do Velho Testamento, das citações. Aqui, apesar da advertência, o autor vai encorajar os seus leitores, lembrando a fidelidade de Deus em sua promessa a Abraão. Então ele vai para o Velho Testamento e mostra, tá vendo? Deus foi fiel à promessa. Para ensinar o quê? Que Cristo, como precursor, entrou no Santo dos Santos e nos garante uma âncora segura para a sua alma. Então ele está dizendo, olha, agora por meio de Cristo, nós podemos ter total confiança. Abraão não tinha Cristo, confiou e Deus fez.
Ele diz: hoje nós estamos fundamentados em Cristo, então nós podemos acreditar. Acreditar. Então ele cita a promessa de Abraão, ele fala que Abraão confiou na promessa de Deus, e ele está nos chamando a essa caminhada. Olha o verso 19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, que adentra o santuário interior por trás do véu. Quem adentra? Cristo, sumo sacerdote. Lembra que ele já apontou Cristo como sumo sacerdote que intercede por mim e por você diante do Pai. Então aqui é algo muito importante de lermos e entendermos, alcançar essa maturidade, porque aí nenhuma heresia, nenhuma apostasia vai tirar você da sua fé em Cristo Jesus, né? E nós temos que entender que nos tempos de incertezas da vida, a nossa esperança está na fidelidade imutável de Deus. Deus deu a palavra dele, Deus não muda essa palavra. Isso é a fonte da nossa segurança de agarrar e entender. Ele não vai mudar a sua palavra. Então Deus abençoe sua vida. Que bom estar com você aqui nessa leitura tão linda, já caminhando para o final da leitura de toda a Bíblia. Parabéns, você que chegou até aqui. Vamos juntos terminar esse ano no nome de Jesus. Amanhã, se Deus permitir, eu te encontro aqui para mais um devocional.